Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um momento de conversa, de reflexão, de história com alma. Hoje eu vou falar sobre o feriado de Tiradentes, e isso hoje, né? Mas não de forma engessada, igual a gente vê nos livros escolares, não, viu? Hoje eu quero te contar essa história como se a gente estivesse aqui, viu? Sentadinho aqui na varanda, tomando um café, refletindo sobre a vida. Porque feriado é dia de descanso, sim, mas também pode ser dia de pensar um pouquinho. Por que esse dia virou feriado? Quem foi esse tal de Tiradentes e o que a luta dele ainda tem a ver com a gente? Então fica aqui comigo até o fim, porque tem muito mais nessa história do que você imagina. E quem foi Tiradentes? Você sabe? Pois é, Joaquim José da Silva Xavier, esse era o nome de batismo, mas ficou conhecido como Tiradentes. Por quê? Porque ele era dentista. Naquela época, o pessoal extraía dente com alicate, na raça mesmo, viu? E ele fazia isso, entre outras mil coisas. Tiradentes também foi tropeiro, minerador, comerciante, militar. Um homem do povo, com sangue nos olhos e coragem no peito. Vivia nas Minas Gerais do século XVIII, em pleno Brasil colonial, quando tudo que a gente produzia era sugado pela coroa portuguesa. E ele olhou aquilo tudo e pensou: não está certo, não. Não é justo isso. E o que foi que motivou Tiradentes, né? O Brasil produzia ouro e muito ouro, viu? Mas adivinha para onde ia tudo? Para a Europa. Portugal queria mais e mais e mais. E quando o ouro começou a minguar, a coroa portuguesa veio com a famosa derrama. Derrama era um posto cruel, viu? Que obrigava o povo a entregar o que não tinha. Se não tivesse ouro para pagar, tomavam casa, comida, tudo. Era uma opressão pura. E foi aí que Tiradentes, junto com os outros intelectuais e militares, organizou um movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. A ideia era libertar o Brasil daquela exploração, um movimento de revolta, de resistência e de independência. Então Tiradentes se destacou nesse grupo, mas quando a coroa descobriu a conspiração, porque teve dedo duro no meio, teve traição, alguém tinha que pagar o pato. E quem foi que pagou o pato? E como foi que Tiradentes morreu? Você sabe? Pois é. Tiradentes foi preso, julgado, condenado à morte. E aí vem uma das cenas mais fortes da nossa história, né? Porque no dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado no Rio de Janeiro. O corpo dele foi esquartejado. Isso mesmo, cortaram em pedaços e espalharam os pedaços pelas estradas de Minas Gerais, para servir de aviso, com o lema: quem tentar se levantar contra a coroa vai acabar assim. Cruel, desumano, mas foi o recado que foi dado. E sabe o que é mais impressionante? Na hora da morte, ele assumiu sozinho a culpa, viu? Poderia ter tentado escapar, entregar outros nomes, mas ele enfrentou tudo com coragem, com dignidade. E por que então virou feriado, né? Porque Tiradentes foi esquecido por um tempo, mas anos depois, quando o Brasil começou a pensar em liberdade, em república, em independência de verdade, o nome dele voltou. Ele virou símbolo de resistência, de patriotismo, de alguém que enfrentou o sistema por acreditar num ideal. E então, em 21 de abril, data de sua morte, o Brasil parou para lembrar não só a dor da perda, mas a força da coragem. E assim nasceu o feriado de Tiradentes, né? Mas aí você me pergunta o que isso tem a ver mesmo com a gente, né? Porque agora que você sabe da história, vamos conversar de coração para coração, né? Quantas vezes a gente vê injustiça e fica calado? Quantas vezes a gente se conforma com o que é imposto só para não arrumar confusão? Quantas vezes a gente tem medo de se posicionar?
Tiradentes morreu há mais de 200 anos, mas tem muita derrama ainda sendo imposta por aí, viu? Gente explorando gente, poder oprimindo o pobre, sistemas que se alimentam do silêncio da maioria. E sabe o que é pior? Hoje, os esquartejamentos são outros. É a reputação destruída, é a voz calada, é a alma cansada. Então, eu falo que nesse feriado, antes de só aproveitar o descanso, eu te convido a pensar: o que você tem feito com a sua voz? Com a sua coragem, com a sua liberdade? Será que você não está vivendo como se fosse normal aceitar tudo calado? Será que você não está esquecendo que tem o poder de mudar alguma coisa aí no seu mundo? Talvez a sua luta não seja contra a coroa portuguesa, né? Mas talvez seja contra a opressão emocional, contra a falta de respeito no trabalho, no relacionamento, contra o medo de ser quem você é. E nesse ponto, meu amigo, minha amiga, você é um pouco Tiradentes também. E para encerrar essa mensagem, se te tocou de alguma forma, compartilha com alguém, manda para aquela pessoa que também precisa se lembrar do valor que tem, da coragem que carrega dentro de si. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio com mais histórias, mais reflexões, mais verdades ditas de peito aberto, tá bom? Fica com Deus e honra esse feriado com consciência e atitude, porque a liberdade começa na mente.